Qual a diferença de jejum, voto e propósito? Quando falamos em jejum, geralmente pensamos logo que não devemos consumir nenhum tipo de alimento. Então, quando fazemos votos ou propósitos, muitas coisas ainda podem estar adicionadas. Algumas pessoas escolhem deixar de fazer algo que sempre têm costume de fazer ou acabam fazendo algo que geralmente nunca fariam. Votos e propósitos, quando feitos com sabedoria, agradam a Deus e essa prática precisa fazer parte da vida de um cristão. Mas se você fizer um propósito ou um voto, trate de cumprir, porque a Bíblia chama de tolo a todo aquele que não cumpre com seus propósitos. Até diz que é melhor não fazer propósitos se você não for cumpri-los. Por exemplo, dizer a Deus que a partir de hoje você vai orar 30 minutos todas as madrugadas. Eu sinto muito em te dizer, nós somos falhos e uma hora ou outra sempre vamos esquecer. Nunca faça um propósito para Deus dizendo que se o Senhor me der isto ou aquilo eu nunca farei isso ou aquilo novamente. Se você já fez isso alguma vez, peça perdão e não volte mais fazer propósitos precipitados. Não faça votos exagerados só para mostrar o quanto você ama a Deus. Cumprir votos mais simples demonstra muito mais amor do que fazer votos praticamente impossíveis de serem realizados. Lembre-se que Deus não pede para que você faça voto ou propósitos. O fato de Deus agir em nosso favor não está relacionado ao que nós prometemos fazer por Ele, mas sim ao que Ele quer fazer por nós. Mas então, como funciona o jejum? No caso do jejum, tem uma semelhança um pouco óbvia. Até porque o jejum também é um propósito que você faz para Deus. Porém, no caso do jejum, se trata de uma necessidade, porque todas as pessoas precisam jejuar um dia. A Bíblia mostra o jejum como um sinal de dependência de Deus, onde o homem aflige a sua alma deixando de se alimentar. Apesar da Bíblia nos dar vários exemplos de acontecimentos sobrenaturais que acontecem ao realizarmos o jejum, ainda assim não há como sabermos exatamente como funciona. Se por um lado é muito difícil compreender o acontecimento sobrenatural do jejum, por outro lado é muito simples entender o seu lado prático. A Bíblia ensina que a nossa carne é inimiga de Deus e que sempre deseja aquilo que é ao contrário do Espírito. Para quem não sabe, quando a Bíblia diz da carne, ela está falando da nossa natureza pecaminosa, que se manifesta através do nosso corpo físico. São nossas emoções, o intelecto e as vontades da nossa alma determinando as nossas ações. E é por isso que aquele que permanece na carne não pode agradar a Deus. Mas por que o jejum funciona? Bom, basicamente é porque a alimentação é uma necessidade primária do ser humano. Então, quando estamos com muita fome, logo pensamos em uma única coisa: em comida. Tudo na sua volta perde a importância porque agora sua prioridade é comer. E o segredo está no fato de que no jejum você acaba negando esses desejos, que diz não à vontade da carne. Agora tudo acaba ficando mais claro na sua cabeça e você entende quais são as vantagens da carne e a vontade do Espírito. Você consegue discernir melhor a voz de Deus que está ministrada através do seu espírito. Você se torna uma pessoa menos egoísta e suas orações pedem somente aquilo que realmente importa. Se você vai se abster de algum tipo de comida da sua refeição cotidiana, considere como um propósito e não como um jejum. Pois você sempre vai encontrar uma maneira de substituir aquele alimento. Ou seja, não produz o mesmo efeito que um jejum total de alimentos. Por exemplo, a Bíblia diz que o propósito de Daniel era parecido com um jejum. Daniel ficou 21 dias sem comer nada prazeroso. Mas a Bíblia nunca disse que ele jejuou. Sempre que a Bíblia fala sobre jejum, ela fala de total abstenção de alimentos. Inclusive, todo jejum deve começar com uma oração para que você receba as direções de Deus. Se você nunca fez um jejum com propósitos espirituais, a dica é começar gradualmente sem exagerar. De repente tirar uma refeição ou estipular algumas horas sem comer nada. O importante é que você se sinta em jejum. O jejum é tão particular que a Bíblia fala que você nem deve falar para os outros. Mas você pode revelar-se caso alguém te oferecer comida, até porque o jejum não é algo secreto. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender tudo sobre o jejum espiritual e as diferenças entre propósito e voto. Deixe algum relato aqui nos comentários sobre o que mudou na sua vida depois que você começou a praticar o jejum cristão. Graça e paz e até o próximo vídeo.